Imagine ser um jovem arrancado da sua própria existência e forçado a viver como outra pessoa. Não por escolha, mas por decreto. Estamos no coração da Roma antiga, por volta do ano 66 d.C., onde um rapaz chamado Esporo foi selecionado pelo imperador Nero para um papel perturbador e doloroso: tornar-se a réplica viva de sua falecida esposa, Popeia Sabina. Este não é um mito ou uma alegoria, mas um evento histórico documentado por figuras como Suetônio, Cássio Dio e Tácito, cujas obras preservam os detalhes dessa narrativa. Vamos embarcar em uma jornada pelos corredores do poder absoluto, onde uma vida foi moldada para atender a um desejo pessoal, revelando os limites da crueldade humana. Para compreender a história de Esporo, é essencial conhecer Nero, o arquiteto dessa tragédia. Nero subiu ao trono em 54 d.C., aos 16 anos, após a morte de seu tio-avô, Cláudio. Herdou um vasto império em expansão, mas seu governo logo se tornou marcado por decisões que quebravam as convenções romanas tradicionais. A mãe de Nero, Agripina, é uma figura central nessa história. Ela morreu em 59 d.C., e embora historiadores antigos como Suetônio e Tácito sugiram que Nero pode ter ordenado seu assassinato por meio de um mecanismo envenenado, os detalhes exatos são incertos e debatidos. O reinado de Nero também foi marcado por outras controvérsias, como o Grande Incêndio de Roma em 64 d.C., cuja autoria é atribuída a ele por algumas fontes. Além disso, persistem rumores de uma relação incestuosa entre Nero e Agripina. Esses fatos compõem o retrato de um líder cuja percepção da realidade parecia abalada. Paralelos com o reinado de Calígula, outro imperador romano conhecido por manipular a corte e exercer um controle autoritário marcado por abusos, sugerem que essas instabilidades emocionais e o exercício despótico do poder faziam parte de um padrão em alguns líderes da Roma antiga. O historiador Roganito destaca como esse ambiente político e psicológico influenciou decisões extremas, como o caso singular de Nero com Esporo. Mas afinal, como Esporo entra nessa história? Tudo começa com a morte de Popeia Sabina, segunda esposa de Nero, em 65 d.C. Ela estava grávida na época e, segundo relatos históricos, morreu após uma discussão violenta com Nero, que teria desferido um chute nela. Embora estudiosos modernos apontem que complicações da gravidez também possam ter sido a causa. Essa perda devastou Nero profundamente. Ele mergulhou em um luto obsessivo, negando a realidade, evitando falar sobre Popeia e chegando a construir altares em sua memória, além de conversar com seus retratos. Foi nesse contexto de dor e negação que Nero conheceu Esporo, um jovem cuja aparência lembrava muito a falecida esposa. A semelhança física de Esporo despertou em Nero a ideia de substituí-la, dando início a uma transformação cruel que misturava controle, trauma e dominação. O encontro entre Nero e Esporo ocorreu por volta de 66 d.C. As fontes históricas não esclarecem a origem de Esporo, se ele vinha de uma família nobre ou de condição servil, mas destacam sua beleza excepcional, com traços quase andrógenos que lembravam Popeia Sabina. O nome Esporos, derivado do grego sporos, semente, carrega uma ironia cruel para historiadores modernos, já que a castração o privou de gerar herdeiros, embora não haja evidência de que Nero escolheu o nome com essa intenção. Essa semelhança física foi o gatilho para uma decisão que desafiava até os limites mais permissivos da Roma antiga. Naquela época, relações entre pessoas do mesmo sexo ou de diferentes status eram socialmente aceitas em certos contextos. Porém, o caso de Esporo foi diferente. Ele sofreu uma imposição forçada de transformação física e de identidade, revelando um abuso extremo de poder e a vulnerabilidade dos indivíduos sob o domínio imperial. Nero ordenou a castração de Esporo, um procedimento que Suetônio descreve como realizado sem técnicas médicas adequadas. Embora não haja comprovação direta de que foi feito sem anestesia, isso faz sentido considerando as práticas cirúrgicas da época. A castração tinha uma motivação estética, para preservar a juventude e a feminilidade de Esporo. O procedimento foi realizado por cirurgiões imperiais dentro do palácio,
e representou o primeiro passo para transformá-lo em uma versão viva de Sabina. Após a recuperação, Esporo foi vestido com túnicas de linho fino, adornado com joias de ouro e prata, e submetido a um treinamento rigoroso por servos e artistas para adotar gestos e posturas associados à falecida imperatriz. Eunucos e conselheiros da corte, parte da burocracia imperial, desempenharam papéis cruciais na execução desse plano, organizando os detalhes e assegurando que a transformação atendesse aos desejos de Nero. Essa reconfiguração ia além do corpo, buscando apagar sua identidade original para servi-la como um reflexo de um passado idealizado por Nero. A imposição dessa nova identidade certamente comprometeu profundamente a autonomia de Esporo. Com apenas 15 ou 16 anos, ele perdeu sua liberdade para decidir sobre sua própria vida, passando a viver de acordo com as vontades e controle de outras pessoas, como indicam os relatos de seu confinamento. Nero controlava cada detalhe de Esporo, desde a escolha dos perfumes até a maneira como ele devia falar, mostrando um domínio minucioso que ia muito além do comum na corte romana. Em 67 d.C., Nero formalizou a relação com Esporo em uma cerimônia de casamento tradicional, realizada no Palácio Imperial com grande pompa, incluindo dote, véu nupcial e testemunhas. Essa união elevou Esporo ao status de consorte oficial, apresentando-o publicamente como esposa do César, um título oficial que carregava a autoridade imperial e destacava a importância dessa relação. Nero exigia que Esporo fosse chamado de Sabina em contextos privados e públicos, uma imposição plausível devido à sua obsessão em recriar a falecida esposa, embora não haja registros diretos disso nas fontes históricas. Como imperatriz, Esporo recebia honrarias e reconhecimento público, mas sua voz e autonomia eram inexistentes, reduzindo-o a um objeto de exibição. Mesmo dentro do sistema escravista da época, o caso de Esporo era excepcionalmente cruel, colocando-o em uma posição que nem mesmo outros jovens delicados, chamados pueri delicati, foram forçados a enfrentar. Suetônio descreve Nero levando Esporo em carruagens pelas ruas de Roma, exibindo-o em gestos de afeto durante festivais e viagens às províncias. Essa exibição, embora inserida em uma cultura que tolerava relações diversas, chocou o Senado e o povo, mesmo para os padrões permissivos de Roma, que assistiam aos eventos em um silêncio desconfortável. O Senado, temeroso de represálias, permaneceu em silêncio, enquanto a população observava com uma mistura de espanto e resignação. Esporo não era apenas um objeto de desejo, mas um troféu vivo de seu poder absoluto. Esporo vivia confinado ao palácio, cercado por guardas e servos, com sua rotina minuciosamente controlada. Ele participava de banquetes e cerimônias, mas sem influência política. E embora Esporo tivesse acesso a cuidados luxuosos na corte, como banhos em termas e óleos perfumados, esses privilégios apenas mascaravam as duras consequências de sua condição de vítima. Em um nível mais profundo, sua existência era uma prisão dourada, onde sua identidade foi completamente suprimida. A falta de registros sobre seus sentimentos, limitados às narrativas dos historiadores focados em Nero, resulta numa visão unilateral, que ignora sua humanidade e o sofrimento real por trás da aparência. Enquanto Esporo vivia esse papel, o império de Nero desmoronava. Em 68 d.C., revoltas nas províncias e deserções militares abalaram Roma. O Senado declarou Nero inimigo público, forçando-o a fugir. Segundo Dion Cássio, Esporo esteve ao lado de Nero nos momentos finais, presente no esconderijo, segurando sua mão ou chorando. Pouco depois, Nero encontrou seu destino, encerrando seu reinado de forma definitiva. Esse momento marcou o fim da proteção que sustentava Esporo. Com a morte de Nero em 68 d.C., Roma entrou em um período de grande instabilidade conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, durante o qual 4 homens diferentes lutaram pelo controle do Império Romano em rápida sucessão. O primeiro deles foi Galba, que assumiu o poder imediatamente após a queda de Nero. Para Galba, Esporo representava uma vergonha viva do regime anterior,
e sua presença era um lembrete indesejado do legado de Nero. Como parte de uma política para apagar vestígios do governo passado, Esporo foi removido de sua posição, o que acabou levando indiretamente à sua morte. Durante esse turbulento período, Esporo também foi controlado por Ninfídio Sabino, comandante da guarda pretoriana. Ninfídio o tratou como esposa em sua tentativa frustrada de usurpar o trono, mas foi morto por suas próprias tropas. Depois, Otão, outro dos imperadores que disputaram o poder em 69 d.C. e ex-marido de Popeia Sabina, escolheu Esporo por um breve período, proporcionando-lhe uma vida de luxo até seu próprio fim. Por fim, sob o governo de Vitélio, Esporo enfrentou sua humilhação final. Foi obrigado a participar de jogos públicos interpretando a figura de Proserpina, uma performance simbólica de violência que degradava sua dignidade. Aos 20 anos, marcado pela mutilação e por uma vida imposta, Esporo escolheu encerrar sua vida, rejeitando mais exposições e sofrimento. Essa degradação final serviu também para ridicularizar o legado de Nero diante do povo romano, mostrando que, mesmo após sua morte, o fantasma do imperador continuava presente por meio do sofrimento de suas vítimas. A história de Esporo vai além de um episódio isolado. Ela expõe os excessos do poder absoluto. Sequestrado, castrado e forçado a uma identidade alheia, ele foi uma vítima de um sistema que tratava vidas como extensões da vontade imperial. A ausência de sua voz nos textos, limitada a Suetônio, Cássio Dio e Tácito, reflete uma narrativa contada por observadores, onde sua humanidade foi ofuscada pela crítica a Nero. Essa lacuna nos convida a uma reflexão profunda. Esporo não deixou monumentos ou palavras próprias. Sua maior marca histórica foi o silêncio forçado, representando todos os que foram calados pelo poder. Sua história nos questiona sobre os custos humanos de um domínio sem limites, sobre como a identidade pode ser roubada e sobre a dignidade perdida em meio à crueldade. É um espelho para nossos tempos, onde abusos de autoridade ainda deixam cicatrizes invisíveis, desafiando-nos a dar voz aos silenciados e a reconhecer sua humanidade. A jornada de Esporo atravessa os séculos como um testemunho da complexidade do poder e da resiliência humana. Nero tinha muitas facetas polêmicas, e o vício em jogos foi uma delas. Se quiser entender como esse hábito contribuiu para sua decadência, confira o vídeo que está linkado na descrição. Quer conhecer outras histórias controversas envolvendo membros da realeza? Explore também nossa playlist Lendas da Coroa, com casos surpreendentes ao longo da história. Os links estão na descrição. E claro, para continuar mergulhando nesses mistérios históricos com a gente, se inscreva no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também ama se aventurar pelos vértices da história.